Pense na última vez que você foi a um restaurante e precisou esticar o braço, afastar o cardápio e apertar os olhos só para conseguir ler o preço do prato. Ou naquela sensação horrível de acordar de manhã com os olhos secos, arranhando, como se tivesse areia grudada debaixo da pálpebra. E o pavor de dirigir à noite, quando a luz do farol do carro da frente bate no seu rosto e a sua visão vira um borrão estourado, te obrigando a segurar o volante com força, suando frio. Se você já passou dos 50 anos, eu aposto que pelo menos uma dessas coisas acontece com você toda semana. E sabe o que o seu oftalmologista ou o balconista da farmácia te disse quando você reclamou? Eles deram aquele sorriso de canto de boca e soltaram a frase clássica: "Ah, Dona Maria, isso é normal, é a vista cansada, a idade chega para todo mundo." Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. A sua vista não está cansada. O seu olho não é um músculo que correu uma maratona e precisa deitar no sofá. Essa história de que perder a visão é um processo normal e inevitável do envelhecimento é a maior mentira que a indústria de óculos e colírios já contou para você. Eles te convenceram de que a única saída é gastar 100, 200 reais todo mês com vidrinhos de lágrimas artificiais ou trocar as lentes do seu óculos por um grau cada vez mais forte a cada 2 anos. Mas a grande verdade é que o verdadeiro dano, o que realmente está cegando você aos poucos, não acontece quando você está lendo ou assistindo televisão. O pior estrago acontece exatamente quando você está dormindo. À noite, no escuro do seu quarto, as células delicadas do fundo do seu olho estão sufocando. Elas não recebem o oxigênio e os nutrientes que precisam para se consertar das luzes do dia. E se eu te dissesse que o segredo para recuperar o foco e a nitidez dos seus olhos não está numa receita médica caríssima, nem numa fila interminável do SUS para operar a catarata? E se eu te provar que o remédio mais poderoso do mundo para varrer a sujeira da sua retina custa menos de R$ 5 e provavelmente já está na fruteira da sua cozinha agora mesmo? Existe um grupo de frutas comuns, frutas que você compra na feira da esquina, que guardam um composto raro capaz de atrasar a formação da catarata em até 40% e consertar o fundo do seu olho enquanto você dorme. Mas tem um problema enorme. O brasileiro passa a vida inteira comendo a principal dessas frutas na hora errada e do jeito errado, misturando com coisas que anulam completamente o poder dela. Hoje, nós vamos revelar o protocolo da visão noturna. Mas antes de eu te mostrar qual é essa fruta mágica e como você deve comê-la esta noite, você precisa entender que lixo é esse que está se acumulando no fundo do seu olho. Porque entender o inimigo é o primeiro passo para não ficar cego. Pense por um momento numa panela quente no fogão da sua cozinha. Se você jogar 2 colheres de açúcar branco ali dentro e deixar no fogo, o que acontece em poucos minutos? Aquele pó branquinho derrete, escurece e se transforma num caramelo marrom, grosso e extremamente grudento. Se aquilo secar na panela, você precisa esfregar com muita força para conseguir limpar. Veja bem, é exatamente isso, em proporções microscópicas, que está acontecendo dentro do seu olho neste exato momento. A ciência médica chama esse processo de glicação. Sabe aquele pão francês no café da manhã? Aquele docinho depois do almoço? O excesso de carboidrato que o brasileiro come todos os dias vira açúcar no seu sangue, e esse açúcar viaja até os vasos sanguíneos mais finos e delicados do seu corpo, as veias do fundo do seu olho. O seu olho tem uma lente natural, chamada cristalino. Ela deveria ser transparente como o vidro de uma janela limpa, para a luz entrar e você enxergar tudo com nitidez.
Mas quando esse açúcar circulante se encontra com as proteínas puras do seu olho, eles grudam, eles se misturam e formam compostos pegajosos. Eles literalmente caramelizam a sua lente por dentro. É por isso que a sua visão embaça. É por isso que as cores que você vê parecem desbotadas, sem vida. É por isso que a luz do poste à noite parece uma estrela estourada que machuca sua vista. Aquele caramelo microscópico está sujando a sua janela. Esse é o estágio 0 da catarata. É o começo do fim da sua independência visual. E por que o seu oftalmologista nunca sentou com você e te explicou o poder destruidor dessa glicação? A grande verdade é assustadora, mas precisa ser dita. A indústria da visão, as gigantes que fabricam lentes, armações e colírios, não lucram 1 centavo se o seu olho estiver limpo e saudável. É um negócio trilionário que sobrevive da sua doença. Eles precisam que o seu óculos fique fraco a cada 2 anos para te vender uma lente mais cara. Eles precisam que o seu olho fique seco e ardendo para você comprar aquele frasquinho de lágrima artificial que custa quase R$ 100 na farmácia. Tratar a causa da sujeira não dá lucro. O dinheiro está em remediar o sintoma enquanto você caminha lentamente para a mesa de cirurgia de catarata. Mas o seu corpo é uma máquina perfeita. Ele tem um sistema de autolimpeza escondido, uma verdadeira faxineira biológica que acorda à noite enquanto você dorme, pronta para esfregar e dissolver esse caramelo grudento do fundo do seu olho. Só que essa faxineira precisa de uma ferramenta específica para trabalhar, um detergente natural que o seu corpo não produz sozinho. Você precisa engolir ele. E é aqui que entra o segredo guardado a 7 chaves, a fruta mais subestimada do Brasil. Sabe qual é a fruta que os cientistas americanos estão estudando agora em laboratórios caríssimos, mas que a sua avó sempre teve na fruteira da cozinha? O nosso velho e humilde mamão papaya. Pode parecer simples demais. Você deve estar pensando, mas eu como mamão a vida inteira e uso óculos? Calma, preste muita atenção agora, porque o segredo não é apenas a fruta, é o que tem dentro dela e a hora exata que o seu corpo precisa disso. O mamão papaya esconde uma enzima poderosa chamada papaína. Pense na papaína como um batalhão de pequenos Pac-Mans microscópicos, ou como um detergente biológico de altíssima potência. Quando essa enzima entra na sua corrente sanguínea, ela viaja até os vasos fininhos do seu olho. E adivinha qual é o trabalho favorito da papaína? Exatamente, ela ataca, dissolve e come aquele caramelo grudento de açúcar e proteína que está embaçando a sua lente. Ela limpa o vidro da janela de dentro para fora, prevenindo a formação da catarata, antes mesmo do seu médico notar no exame. E não para por aí. O mamão é uma bomba natural de vitamina A, C e E. Essa combinação é a matéria-prima que o seu corpo usa para fabricar o seu filme lacrimal, a lágrima natural do seu olho. É por isso que quem consome essa fruta do jeito certo para de acordar com aquele olho seco, vermelho e arranhando como lixa. O olho acorda lubrificado, pronto para o dia. Mas aqui está o pulo do gato, o grande erro que 99% dos brasileiros cometem. A tradição no Brasil é comer meio mamão papaya de manhã cedo, no café da manhã, certo? Veja bem, esse é um erro fatal para a sua visão. Lembra que eu te falei que o seu olho se conserta à noite, que o verdadeiro reparo celular das suas retinas acontece quando você está em sono profundo, no escuro total? Se você come o mamão às 7 da manhã, quando chega a madrugada, que é a hora que a sua faxineira biológica bate o ponto para limpar a sua visão, não tem mais papaína no seu sangue.
O seu corpo já digeriu e jogou tudo fora ao longo do dia. A faxineira chega para trabalhar e não tem detergente. O seu olho continua sujo. Para a mágica acontecer, para você reverter a vista cansada e proteger sua independência, você precisa entregar a ferramenta na hora que a obra vai começar. Você precisa transformar uma mão num ritual noturno. Mas não é só cortar e comer. Existem 3 regras de ouro. Se você misturar essa fruta com um ingrediente errado, como a maioria das pessoas faz, você anula 100% do efeito dela na mesma hora. Preste atenção agora. Chegou a hora de transformar a sua cama na melhor e mais avançada clínica oftalmológica do mundo. Se você quer que a papaína faça a faxina pesada no fundo do seu olho, varrendo aquele caramelo da glicação que causa a catarata e a visão embaçada, você precisa seguir 3 regras de ouro. Se você pular uma dessas regras, uma mão volta a ser apenas uma sobremesa comum. A primeira regra é o relógio. A partir de hoje, você vai comer uma xícara de mamão papaya picado em cubos exatamente de 60 a 90 minutos antes de deitar para dormir. Nem muito cedo, para o corpo não gastar o nutriente antes do sono chegar, e nem na hora exata de deitar, para não atrapalhar a sua digestão. Essa janela de 1 hora antes de ir para a cama é o ponto de ouro. É quando o seu sangue vai estar carregado de enzimas de limpeza exatamente no momento em que o seu olho entra no ciclo de reparo profundo. A segunda regra é a armadilha do brasileiro. Lembra que eu falei que misturar com a coisa errada destrói o efeito? A grande verdade é que o brasileiro adora comer mamão amassado com leite, com iogurte ou com queijo branco. Nunca mais faça isso à noite. Estudos recentes provaram que o cálcio presente no leite e nos laticínios bloqueia em quase 30% a absorção da luteína e da zeaxantina, que são os antioxidantes mais poderosos para a sua retina. O cálcio age como um muro de tijolos no seu intestino. O nutriente bate e volta. Como a sua fruta pura. Se quiser adicionar algo, coloque um fio de azeite de oliva ou 2 nozes, porque as vitaminas do olho precisam de uma gordura boa para entrar nas células. E a terceira regra é a temperatura. Não coma um mamão gelado, direto da geladeira. O frio extremo paralisa a enzima papaína, ela perde a força. Tire o mamão da geladeira meia hora antes. Deixe ele em temperatura ambiente. E aqui vai um segredo de mestre. Esprema meio limão por cima dos cubos de mamão antes de comer. A vitamina C do limão ativa ainda mais as propriedades de cura da fruta e ajuda a restaurar a umidade natural do seu olho, acabando com aquela sensação de areia ao acordar. Veja bem, a natureza te entregou a ferramenta, mas o mestre de obras do seu corpo é você. O envelhecimento não precisa ser uma estrada escura onde você perde a sua independência aos poucos. Você não precisa aceitar que daqui a 5 anos não vai mais conseguir ler a sua Bíblia, o seu jornal ou o painel do seu carro. Imagine a sensação de acordar amanhã, abrir os olhos e não sentir aquela ardência insuportável. Imagine sentar no restaurante com a sua família e ler o cardápio sem precisar esticar o braço. Imagine olhar para o rosto dos seus netos e conseguir ver cada detalhe, cada sorriso, com um foco cristalino, perfeito e cheio de vida. É isso que está em jogo aqui, a sua liberdade. Não espere a vista embaçar de vez para tomar uma atitude. Vá até a feira, compre o seu mamão, comece o protocolo da visão noturna hoje mesmo. E por favor, não guarde essa descoberta só para você. Compartilhe esse vídeo no grupo da sua família. Mande para aquele seu amigo ou amiga que vive reclamando da vista cansada e pingando colírio o dia inteiro. Você pode ser a pessoa que vai salvar a visão deles. Fique com Deus, cuide bem dos seus olhos e até o próximo vídeo.